Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna e Contemporânea. Estamos falando da filosofia pós-moderna. Mostramos que o mundo ocidental, em termos de desenvolvimento da sua cultura, ele pode ser definido a partir de três termos: a cultura pré-moderna, típica do mundo medieval, de cunho e caráter teocêntrico; a cultura moderna, uma cultura de natureza, índole antropocêntrica, e isso prevalece na aurora da modernidade do século XV e vai até o século XX, entra dentro do século XX. É uma razão cientificista que se opõe à religião, que tenta subjugar a religião e colocá-la no espaço apenas privativo de um exercício subjetivo de fé, mas não mais como uma força intelectual para organizar todo o espaço do mundo social. Isso seria tarefa, e isso seria o exercício eficaz exercido exclusivamente pela ciência. Então, essa razão iluminista é uma razão que substitui o domínio pleno de uma concepção racional do mundo da escolástica, por exemplo, de uma filosofia que se associa a uma revelação através do poder eclesiástico de uma igreja, e agora, segundo iluminista, pensa a questão de poder entender o mundo, de criar uma razão e criar uma racionalidade de abordagem do mundo que seja não mais oriunda do universo da religião, mas sim de um exercício racional autônomo. Seria sim um processo agora científico em que a razão, na sua observação rigorosa a partir de uma lógica, compreende o mundo que ela analisa e compreende os limites que o conhecimento pode ter e deve ter para um exercício mais eficaz de interpretação de si mesmo e de interpretação de todas as circunstâncias que o humano se insere com o exercício da sua inteligência. E a pós-modernidade seria uma negação dessas duas possibilidades, na verdade seria uma negação da ideia de que uma forma de conhecimento, de um mundo histórico, de um contexto específico, social e cultural, pudesse ser tão pleno e potente, seria na verdade onipotente para dar conta de toda a multiplicidade das coisas e da vida, e que deveria ter um caráter de universalidade. Isso será negado pela filosofia pós-moderna, que é uma filosofia que aposta na fragmentação, que aponta para as particularidades, para as individualidades e valorização do múltiplo. Daí a questão do elemento do multiculturalismo, que será uma das forças que vai pavimentar a ação de pensamento cultural da filosofia pós-moderna. E nós falamos, no primeiro momento, que ela é uma filosofia da pluralidade, repito, dos caminhos, das possibilidades do exercício da razão e das culturas, validando essa diversidade de cultura, não hierarquizando mais culturas e nem anulando culturas em nome de uma cultura, no sentido de que essa é a cultura que deve prevalecer para todos, no sentido mais abrangente possível, quase que transhistórico e universal. No segundo momento, dissemos que o termo aponta para o fim do projeto moderno. Esse projeto moderno não se sustentou. Se a modernidade trouxe de um lado avanço e progresso em várias áreas de conhecimento, também problematizou várias circunstâncias. Foi também um processo, esse processo racional iluminista ligado aos interesses burgueses e capitalistas, também foi um processo de exclusão social, um processo que acabou por não dar as respostas efetivas a todos os dilemas e problemas que a sociedade vive, seja no âmbito econômico, social e nas diversas esferas de representação do humano. Essa razão iluminista que pavimenta esse caminho da modernidade sofre uma crítica por parte da filosofia pós-moderna pela sua pretensão justamente de ser global, de ser universal, de ser transhistórica e de dar conta de todas as coisas ao mesmo tempo. O terceiro elemento agora a ser dito sobre a filosofia pós-moderna é que essa filosofia abandona, e já falamos um pouco isso, a pretensão de totalidade para a orientação do pensamento. Isso é muito importante. Não há mais uma busca de uma filosofia única, de uma filosofia eterna, de uma filosofia universal, que em qualquer contexto histórico, social que ela seja o conhecimento por excelência. Não, agora o conhecimento são conhecimentos, na verdade, dentro de certas particularidades, de intencionalidades culturais. São conhecimentos de grupos sociais específicos, são conhecimentos de comunidades em particular, na sua singularidade. São os indivíduos na possibilidade de ser a sua diferença, de ser a sua forma de pensar,
de ser a sua própria interpretação de mundo. Então, essa dinâmica, essa perspectiva é que se coloca como horizonte mais central e decisivo para o exercício da filosofia pós-moderna. Um outro elemento também a ser dito é que ela tem um forte teor de ceticismo, sobretudo um ceticismo aplicado a todas as tentativas de universalizar um conhecimento, todas as tentativas de fazer convergir para um ponto único todas as possibilidades de definição da verdade. Quando essas questões são colocadas por uma narrativa de caráter universal, que é o que a religião normalmente faz, e o que é o que o iluminismo também tentou fazer enquanto sistema filosófico que desse conta de toda a problemática humana, a partir desse momento há um ceticismo colocado pela filosofia pós-moderna. Ela é uma filosofia cética em relação a essa possibilidade. Ela estimula sempre a desconfiança de que um determinado discurso possa dar conta de algo além do seu imediatismo histórico, do seu imediatismo social. Ele está muito localizado e prisioneiro do seu tempo histórico e dos dilemas que esse tempo histórico coloca. Cada tempo histórico coloca dilemas, circunstâncias, interrogações. Então a filosofia que nasce ali, ela é para a resposta dessas interrogações, desses dilemas e dessas circunstâncias, extrapolar isso para uma perspectiva que seja relacionada ao humano como um todo, ao humano de todos os tempos, de todas as eras, ao humano de todos os processos históricos diferenciados, seria um equívoco de ação do pensamento, um equívoco de ação da inteligência. Então, o ceticismo é um elemento que está muito entranhado na concepção da filosofia pós-moderna. É uma filosofia que se preocupa mais com a autonomia da razão individual e também se preocupa muito com a validação da diversidade das culturas e das possibilidades de exercícios intelectuais definidores da verdade acerca de uma determinada realidade. No próximo bloco de reflexão, estaremos avançando para um fechamento dessa questão.